impressionante como uma única frase pode acalmar uma tempestade, ou causar uma guerra, né? Tem palavras que curam e outras que machucam, mais do que a gente imagina. Bom dia, queridos ouvintes. Eu sou a Ana E eu sou o João. e espero encontrá-los bem. E é exatamente isso que Provérbios 15 nos ensina, João, que o jeito como falamos e reagimos define muita coisa na nossa vida, desde os relacionamentos até a nossa paz interior. Esse capítulo é quase em espelho. Ele mostra o impacto das nossas atitudes, o valor da humildade, da escuta e como Deus se agrada de quem anda com sabedoria. Então já se prepara, porque hoje a gente vai aprender como transformar ambientes, proteger o coração e colher frutos de paz com atitudes simples, mas cheias de propósito. Pega sua Bíblia e vem com a gente para a leitura de Provérbios, capítulo 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas, com muitos conselheiros, há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém, ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Esse capítulo 15 me deixou com o coração mexido,
Parece que Salomão está abrindo o nosso coração e colocando um espelho na frente. E o que mais me tocou foi como ele mostra o poder das palavras. Logo no início, ele diz que a resposta calma desvia a fúria. Quantas vezes, João, a gente vê brigas em casa, no trabalho ou nas redes sociais que poderiam ser evitadas com uma simples resposta mais branda? É verdade, eu mesmo já reagi no impulso, com raiva e só piorei as coisas. Mas o versículo não está falando só de evitar briga. Ele está mostrando que a sabedoria começa na forma como a gente responde. A língua pode apagar um incêndio ou jogar gasolina, né? Exatamente. E olha esse versículo 4. A língua que traz cura é árvore de vida, mas a enganosa esmaga o espírito. Quantas pessoas hoje estão emocionalmente doentes por causa de palavras duras que ouviram na infância, no casamento, no trabalho? Ou pior, por palavras que elas mesmas repetem para si. Tem gente que se destrói todo dia com palavras negativas, tipo, eu não sou capaz, nada dá certo para mim. Salomão mostra que falar cura ou mata. A boca é instrumento de vida ou de destruição. E falando em sabedoria, o capítulo todo mostra um contraste muito claro entre quem aceita a correção e quem rejeita. Versículo 5. O tolo despreza a correção do pai, mas o que aceita a repreensão se torna prudente. A sabedoria começa na humildade de aprender. Hoje a gente vive numa cultura que rejeita qualquer tipo de correção. Todo mundo quer estar certo, todo mundo quer ter razão. Mas Salomão diz que é tolice rejeitar conselhos. Às vezes Deus usa um pai, um chefe, um amigo, até uma crise para nos corrigir. E o versículo 10 deixa isso ainda mais claro. Quem abandona o caminho sofrerá severa correção, e quem odeia a repreensão morrerá. Forte, né? É quase como se ele dissesse, se você não ouvir a voz da sabedoria, o sofrimento vai gritar depois. E isso vale para o casamento, finanças, fé, saúde. Às vezes, ignorar um conselho hoje custa um casamento destruído amanhã, ou uma falência, ou uma queda espiritual. E você reparou como Salomão fala do coração? No versículo 13 ele fala, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Isso fala muito sobre saúde mental. Às vezes a pessoa está sorrindo por fora, mas destruída por dentro. Nossa, isso bateu forte. Eu mesmo já vivi momentos assim, de estar rodeado de gente, mas por dentro me sentindo sozinha, vazia. E o texto diz que só a alegria verdadeira, aquela que vem de um coração alinhado com Deus, é que transforma isso. É o temor do Senhor que traz equilíbrio, não o dinheiro, não o sucesso, não a aceitação dos outros. E o versículo 16 reforça isso. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com inquietação. Isso é tão atual. Muita gente está se matando de trabalhar, se endividando, tentando ter tudo, mas vive ansiosa, infeliz. Ter muito sem paz não é bênção. E ter pouco com Deus é o suficiente. A presença de Deus vale mais que qualquer luxo. Outro ponto que me tocou foi o poder da paciência. O versículo 18 diz que o homem paciente acalma a briga. A gente precisa aprender a desacelerar, respirar fundo, ouvir mais e reagir menos. A paz começa quando a gente escolhe não devolver a ofensa. E tem um versículo que me fez refletir sobre liderança e propósito. O 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros há sucesso. A gente não foi feito para caminhar sozinho. Ter pessoas sábias por perto é fundamental. Sim, e isso vale tanto para decisões pequenas quanto para grandes escolhas. Uma palavra de alguém mais experiente pode evitar anos de dor. E no final, ele fecha com chave de ouro. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Tá tudo aí, né? Quem teme a Deus aprende, e quem é humilde, um dia é exaltado. Isso é a base de tudo. Honra não vem para quem se acha, mas para quem se submete. O mundo diz, seja o primeiro, mas Deus diz, sirva. O mundo diz, seja forte, mas Deus diz, seja manso. A verdadeira sabedoria está em viver na contramão do ego.
Então, João, o que Provérbios 15 nos mostra não é apenas um contraste entre certo e errado, é um mapa claro de como viver com sabedoria em cada detalhe do dia. Ele nos ensina que as palavras têm peso, que o coração precisa de cuidado, que aceitar correção é uma escolha de vida, que a humildade é o caminho para a honra e que viver no temor do Senhor é o que sustenta tudo isso. A vida que Deus quer para nós não é uma vida perfeita, mas uma vida firmada em princípios sólidos, onde mesmo nas dificuldades a gente tem direção. Mesmo nos dias pesados, temos paz, mesmo nas decisões difíceis, temos sabedoria. E tudo isso começa dentro da gente. Começa em decidir que não queremos mais ser guiados pela raiva, pela vaidade, pela pressa ou pelo orgulho, mas sim por um coração humilde, que ouve, aprende e caminha com Deus. Por isso, mais do que falar sobre Provérbios 15, a gente precisa viver Provérbios 15. E isso começa agora, em oração. Vamos orar juntos e pedir que esta sabedoria saia do papel e transforme nossa vida real? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado porque o simples fato de estarmos respirando já é prova do teu cuidado. Obrigado por esse novo amanhecer, por essa oportunidade de recomeçar, de ouvir a tua voz e alinhar os nossos passos com os teus caminhos. Obrigado pela nossa família, pela saúde, pelo alimento, pelo teto sobre nossas cabeças. Obrigado também pelo trabalho, pelos desafios que nos fazem crescer e pelas pequenas vitórias que muitas vezes nem percebemos, mas que são tuas mãos nos sustentando. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante de ti com um coração aberto. Queremos pedir mais do que bênçãos, queremos pedir transformação. Tira de dentro de nós tudo que nos afasta da tua presença. Arranca as palavras ríspidas da nossa boca, o orgulho do nosso peito, a raiva mal resolvida, a impaciência com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as pessoas ao nosso redor. Ensina-nos a responder com mansidão, mesmo quando tudo dentro de nós quer gritar. Que a nossa fala hoje seja cura e não ferida. Que os nossos gestos carreguem paz e não provocação. Senhor, se a nossa casa está dividida, começa por nós. Se a nossa mente está inquieta, nos traz paz. Se o nosso coração está machucado, nos sara com o teu amor. Senhor, muitos que oram comigo agora estão cansados, sobrecarregados, sentindo-se sozinhos, com medo do futuro. Mas a tua palavra diz que o Senhor está perto dos justos e que ouve a oração dos que te buscam com sinceridade. Então agora, Pai, inclina os teus ouvidos e visita cada lar, cada coração, cada pessoa que está aqui. Leva esperança para onde só existe desânimo. Leva ânimo para onde só existe rotina vazia. Leva direção para onde só existe confusão. Deus, hoje eu te peço, dá-nos um coração que aceita a correção, que ama a verdade, que busca conselho sábio. Tira de nós toda a teimosia que nos faz tropeçar sempre nos mesmos erros. Tira o espírito de reclamação e coloca um espírito de contentamento. Livra-nos da comparação que nos esvazia e ensina a ver o valor das pequenas bênçãos diárias. Ajuda-nos a amar a justiça mais do que o reconhecimento, a escolher a verdade mesmo quando custa caro, a semear paz mesmo quando somos provocados, a falar menos e ouvir mais, a sorrir com o coração leve mesmo quando o mundo estiver pesado. Pai, que o dia de hoje seja cheio de propósito, que o nosso trabalho renda, que as tarefas sejam concluídas com excelência, que portas se abram, que ideias surjam, que conexões certas aconteçam. Que o ambiente ao nosso redor seja cheio de harmonia e que mesmo nos problemas, a tua presença nos traga força e discernimento. E acima de tudo, Senhor, que o temor ao teu nome seja a base de tudo que fizermos hoje. Porque sem o Senhor, nada faz sentido. Mas com o Senhor, até os desertos se transformam em jardins. Nos guia, Pai, nos protege, nos renova, nos ensina a viver com sabedoria em cada palavra, em cada decisão, em cada escolha.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. E se essa palavra falou com você hoje, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais vidas. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias temos uma nova porção da sabedoria de Deus aqui. E amanhã tem mais. Vamos mergulhar juntos no capítulo 16 de Provérbios, com revelações profundas que podem mudar a forma como você toma decisões. Que Deus abençoe seu dia com paz, propósito e sabedoria. Um beijo e até amanhã. Um abraço e até amanhã.